Fala pessoal, queria compartilhar aqui com vocês a resolução de um problema do LeetCode para a gente treinar um pouco de algoritmos, estrutura de dados, esse tipo de coisa. Nesse problema, ele pede para a gente somar dois números, só que esses dois números vão ser dados de uma maneira especial. Eles vão ser representados por listas encadeadas na ordem inversa em que os números são escritos. Nesse diagrama aqui da esquerda, a gente tem os números 342 e 465 representados como listas encadeadas na ordem inversa em que eles são escritos. E essa distribuição, essa forma como ele está apresentando os dados para a gente, sugere que a gente vai fazer uma soma da mesma forma que a gente faz quando a gente está somando manualmente. Ou seja, a gente vai vir aqui em cada casinha somar os números, e quando esses números são quando o resultado, é maior que 10, a gente vai lembrar que a gente tem que somar 1 na próxima casa, a gente vai diminuir 10, e lembrar que tem que somar 1 na casa seguinte, né? Então a gente tem um resultado 807. Vou apresentar o código aqui e a gente vai passo a passo na resolução, beleza? Bom, em primeiro lugar vou apresentar para vocês a classe que vai representar a nossa lista. Ela tem dois campos, um valor, que é um número, e uma referência para o próximo item da lista. Vale ressaltar que essa classe ela não é um container para a lista encadeada em si, ela representa um nó da lista, mas a gente consegue fazer todas as operações normais de uma lista encadeada usando essa classe que representa um nó, beleza? Beleza. O que eu vou fazer aqui é trazer uma solução incremental do algoritmo, em que cada passo vai deixar a gente mais próximo da resolução final, beleza? Aqui a gente tem a estrutura básica do algoritmo. A gente vai precisar fazer uma iteração sincronizada nos dígitos dos dois números que são dados para a gente. E por iteração sincronizada, eu quero dizer que a gente vai precisar visitar a casa das unidades, das dezenas e das centenas dos dois números ao mesmo tempo. Para isso, no final do loop, a gente vai chamar a referência ao próximo valor, e se esse valor não existir, a gente vai dizer que ele é null. Isso acontece porque a gente pode ter dois números com tamanhos diferentes, com um número de dígitos diferentes. E aí, se um chegar em null antes que o outro, a gente simplesmente vai fazer aquele que já acabou permanecer sendo null até que a lista acabe. E a condição de terminação é quando os dois números chegarem no final da lista, ou seja, quando os dois valores forem null, beleza? Certo. Uma vez montada a estrutura, a gente vai fazer o que a gente realmente tem que fazer, que é somar os dígitos e armazenar. Perceba que, por enquanto, eu estou usando um vetor ou um array para armazenar esses resultados, mas no final de tudo a gente vai converter isso numa lista encadeada, beleza? Show! Então a gente está fazendo a soma e adicionalmente a gente está lembrando de subtrair 10 dessa soma, caso ela seja maior ou igual a 10. O que a gente não tem ainda é como é que a gente vai adicionar na próxima iteração a unidade na casa seguinte. A gente vai resolver isso criando uma variável para armazenar essa unidade adicional. A gente vai incluir ela na soma dos algarismos. Imediatamente depois da soma, a gente vai fazer ela ser 0 mais uma vez. E sempre que a soma é maior que 10, a gente vai fazer ela ser 1. Beleza? E aí vem um cuidado adicional que a gente tem que ter, que é que no final da iteração pode ter ficado lá uma unidade para a gente somar aí no final do nosso algoritmo, né, do nosso resultado. Então, no final da nossa iteração, a gente tem que ver se ficou uma unidade lá e se sim a gente adiciona isso no resultado. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem que converter o nosso array numa lista encadeada. E a gente vai fazer isso construindo a lista do final para o começo. É bem interessante, vale a pena dar uma olhada e entender como é que isso funciona, beleza? Então tá aí um algoritmo que efetivamente resolve o problema, mas acho que você vai concordar comigo que esse algoritmo, essa escrita está um pouco feia, né? O principal problema dela é que o overflow digit a gente está repetindo em vários lugares e colocando ele para 0, depois para 1, depois para 0 de novo, no final da iteração vendo se ele está lá. Enfim, tá feio e eu acho que a gente pode fazer melhor, né? A gente vai resolver isso colocando o overflow digit na condicional da nossa iteração, de forma que se L1 e L2 chegaram no final, mas ainda sobrou uma unidade a ser adicionada, nossa iteração vai rodar uma última vez e colocar aquela unidade no final do nosso número. Além disso, a gente está enxugando um pouco o código usando algumas funções matemáticas para dizer se a gente vai ou não precisar do overflow digit, e na soma para manter só a parte unitária do resultado da soma, beleza? Por fim, a gente vai chegar na versão final do algoritmo, a gente vai deixar de usar um array para armazenar os resultados e vai armazenar eles diretamente numa lista encadeada. Para isso a gente vai inicializar uma lista, a gente vai criar uma referência para ela, e em cada iteração a gente atualiza o valor seguinte,
e a gente faz essa variável apontar para o valor seguinte que a gente acabou de criar. E aí tem uma coisa curiosa, que é que o primeiro nó dessa lista ele vai ser ignorado, porque no final a gente está retornando result.next. E aí eu vou deixar para vocês pensarem por que a gente precisa fazer isso, ou se tinha um jeito melhor de chegar no mesmo resultado. É isso, eu estou testando ainda para saber qual formato funciona melhor para esse tipo de explicação de algoritmo. E a expectativa é que a gente coloque mais vídeos aí, com mais problemas do LeetCode, possivelmente com formato melhorado. Então, se tiver críticas, sugestões, deixe o feedback e na próxima vez a gente tenta fazer melhor. Valeu!